Olá, aqui é o Maestro Gustavo Petri, estamos de volta, continuando a contar um pouquinho sobre a orquestra por dentro. No episódio passado, nós falamos das cordas, os instrumentos que ficam à frente da orquestra. Vamos um pouco para trás agora e vamos começar a falar dos instrumentos de sopros. Os instrumentos de sopros, eles, como o próprio nome já diz, o som é produzido através do sopro, do ar que sai da boca do instrumentista e que vibra dentro de um tubo. Nós vimos que nas cordas, o tamanho delas, quanto mais próximo, quanto menor a corda vibra, mais agudo é o som, não só no tamanho do instrumento, dos violinos para o contrabaixo, mas também quando a gente aperta com o dedo e diminui o tamanho das cordas, essas notas se modificam. Com os sopros, as coisas acontecem parecido. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui estão duas taças. A da direita, um pouco de água, sobra um espaço pequeno para o ar. Na segunda, a da esquerda, ela está vazia. Temos um espaço maior para o ar. Eu vou agora tocar um pedacinho de madeira em cada um deles. Repararam como a altura dos sons é diferente? Isso ocorre porque o comprimento da coluna de ar de cada uma delas é diferente. Isso acontece também com os instrumentos de sopro. Nós costumamos dividir os instrumentos de sopros em dois grupos. Nós chamamos de metais e madeiras. O nome parece óbvio, Os instrumentos são feitos de metal ou são feitos de madeira, mas não é bem assim. Essa divisão se dá, na verdade, pela maneira como o som é produzido e alterado. E eu vou explicar um pouquinho como funciona um instrumento da família das madeiras. Como eu expliquei anteriormente, a gente precisa alterar o tamanho da coluna de ar dentro do instrumento para que esse som seja alterado e a gente atinja a nota desejada. No caso da família das madeiras, nesse tubo de ar são feitos furos, pequenos orifícios, através do comprimento delas. E através dos dedos e, modernamente, hoje em dia, de chaves, nós alteramos, fechamos e abrimos esses furos e isso vai alterando o comprimento da coluna de ar, além de criar uma outra série de alterações que mexem com os harmônicos, que são sons auxiliares do som principal. Para produzir essa coluna de ar, o músico precisa vibrar, alguma coisa precisa vibrar como as cordas. E há duas maneiras principais de se soprar vibrando dentro dessa coluna de ar. A primeira delas que nós vamos tratar é a junção de dois pedacinhos de madeira ou de um, que é colocado na boca e com essa pressão dos lábios vibra. E essa vibração é transmitida para a coluna do instrumento. Essas palhetas são feitas de madeira, normalmente de cana, uma cana especial, parecida com bambu, que ela é talhada pelo próprio instrumentista normalmente, mas também pode se comprar, colocada de duas maneiras diferentes. A primeira são duas palhetinhas, uma contra a outra, que são amarradas, colocadas num tubinho. E que nós temos dois dos instrumentos de madeiras utilizados na orquestra, o fagote e o oboé. O primeiro instrumento que a gente vai conversar e mostrar é o fagote. O fagote é o instrumento mais grave da família das madeiras. Ele é o maior deles, o som dele é criado por essas palhetas. E quem vai falar um pouquinho mais sobre o fagote é o nosso fagotista Éder Crispim. Olá pessoal, eu sou Éder Crispim, fagotista da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. Toco fagote
E o fagote é um instrumento aerofone de paleta dupla. Tem muitas chaves, né? Vocês conseguem ver por aí, tem 23 a 27 chaves. Alguns tem mais, outros tem menos. Produzido o som através dessa paleta dupla. É uma espécie de um bambu, uma cana da Índia, né? Que serve para fazer o som amplificar através desse tudel e passar por todo o corpo do instrumento. É muito usado na música desde o barroco até a música moderna de hoje. Muitos tocam até no jazz, que não é o meu caso, mas serve para muitos sons, né? Ouvem desde desenho animado até sinfonias como a Nona de Beethoven, Secreção da Primavera, tem bastante solos conhecidos. Mas também tem uns solos que são do repertório infantil, usado, né, para ensinar às crianças. A gente vai falar mais sobre isso em outros dias, outros vídeos. Aguardo vocês, muito obrigado e até mais. No episódio passado, eu mostrei para vocês as camadas de um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven. Nós vamos fazer o mesmo aqui hoje. Começar com os mais graves, que são os fagotes. Vamos ouvir um trecho com 2 fagotes. Éder e Agnaldo tocarão esse trecho para a gente. Um outro instrumento das madeiras que também se utiliza das palhetas duplas, que a gente chama essas duas, é um instrumento um pouco menor, chamado oboé. O oboé, o som é gerado pelas palhetas e também alterado por chaves. Quem vai falar um pouquinho sobre o oboé é a nossa oboísta Shirley Holtz. Olá, eu sou a Shirley Holtz, oboísta da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, e vou falar um pouco sobre o oboé. O oboé faz parte da família das madeiras em uma orquestra sinfônica. O nome oboé vem do francês oboá, que significa madeira alta devido ao seu registro agudo. O oboé é um instrumento musical de sopro, normalmente feito de madeira como o ébano, a granadilha, o jacarandá, entre outras. O oboé, ele possui um formato cônico. Ele começa aqui com aproximadamente 4 milímetros e termina aqui com aproximadamente 4 centímetros. O oboé é afinado em dó. E ele é responsável pela afinação da orquestra. Ele possui a palheta dupla, que é responsável pela cor, pelo som e pelo timbre do instrumento. Se eu tentar soprar nele sem a palheta, a gente vai ouvir apenas o ruído do ar. É ela quem produz o som. O oboé, ele possui um timbre muito bonito, anasalado, penetrante, mas ele também tem um timbre parecido com o de um pato. Em O Pedro e o Lobo, o compositor Sergei Prokofiev compôs uma história infantil contada através da música, onde cada personagem é representada por um instrumento diferente. Nesse caso, o pato é o oboé.
que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o oboé. Vamos ouvir agora o trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, tocado pela Shirley e pela Lina. E para vocês ouvirem o começo dessa pintura de camadas, vamos juntar os fagotes e os oboés nesse mesmo trecho. Agora vocês vão conhecer mais um instrumento da família das madeiras, os clarinetes. O clarinete, de todos eles, é o mais recente. Ele foi desenvolvido no século XVIII, inventado por ali, e foi se desenvolvendo bastante no século XIX, tecnicamente. Ele tem um sistema um pouco diferente, apesar de ser um tubo, ele é um tubo um pouco maior, tem mais furos, é um pouco diferente do sistema que a gente conhece das outras madeiras. Mas continua sendo um instrumento que tem furos e chaves e que o som é alterado através do fechamento e abertura deles. Mas a produção do som é um pouco diferente do clarinete e do oboé. Em vez de ser duas palhetas, é uma palheta só e ela fica presa num bocal. Quer dizer, em vez de ser duas palhetas vibrando como no oboé e no fagote, é uma palheta só e um bocal. Então a vibração é feita através desse sistema. Para falar um pouquinho sobre os clarinetes, vamos convidar os irmãos Alexandre e Germando Blume, que vão falar desse instrumento tão especial. Olá, eu sou o Alexandre Blume. Eu sou o Germano Blume, nós somos clarinetistas da Orquestra Sinfônica de Santos. Nós vamos falar um pouco do nosso instrumento dentro da orquestra. O clarinete faz parte da seção de sopros, mais precisamente da família das madeiras. A construção dele é basicamente um tubo de madeira e a produção sonora se dá por uma palheta, que é uma espécie de cana semelhante ao bambu. As notas musicais são alteradas por furos na transversal do tubo, acionados por chaves de metal, com feltros revestidos para a vedação. Na orquestra, normalmente as madeiras tocam em duplas, separadas por primeira e segunda voz. A primeira é um pouco mais aguda, a segunda um pouquinho mais grave. Vamos tocar um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven. Primeiro as duas vozes separadas e depois juntas. O clarinete é utilizado na orquestra desde meados do século XVIII até o dia de hoje. Internacionalmente, o clarinete é encontrado tanto na música erudita como no jazz e na música klezmer. No Brasil, ele é utilizado na música popular, mas também tem grande participação no choro. Vamos tocar um trecho de um choro para você reconhecer o som do clarinete. Bem, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve aqui no canal da Orquestra Sinfônica de Santos. E agora vamos ouvir aquele mesmo trecho do Beethoven agora com a parte dos clarinetes.
seguindo com as camadas, vamos ouvir aquilo que nós ouvimos dos fagotes e oboés e acrescentar os clarinetes a esse trecho. O oboé, o clarinete e o fagote fazem parte de um subgrupo das madeiras que a gente chama de palhetas, pelo motivo que a gente já explicou. É uma ou duas palhetas que vibram e produzem o som na coluna de som. Existem mais instrumentos que podem eventualmente tocar na orquestra, como o saxofone. O saxofone também é um instrumento de palhetas e a digitação é muito parecida com a da flauta e ele é feito totalmente de metal. Ele é um instrumento bem mais recente. Além desse grupo das palhetas, oboés, clarinetes e fagotes, há um outro grupo que é o grupo cuja líder é a flauta. A flauta produz o som de uma maneira parecida como a gente pode produzir pegando uma garrafa e soprando dentro dela aquele barulho. A vibração de leve é feita pelos lábios e pela própria coluna do som no tubo. A flauta também, ela altera suas notas através de orifícios que são fechados e abertos por chaves e os dedos. A flauta é talvez o de origem mais antiga que nós temos das madeiras. Há registros de instrumentos bem antes de Cristo e recentemente se encontrou uma possível flauta do período Neandertal, de cerca de 30 a 50 mil anos antes de Cristo. Encontrou-se um pedaço de osso oco com furos que pode ter tido uma série de funções, mas muito provavelmente era um instrumento. De qualquer jeito, o instrumento furadinho, emitido com a boca, foi evoluindo até chegar no que hoje nós conhecemos como a flauta é. A flauta, originalmente, ela era de madeira. Hoje, ela é feita completamente de metal. Existem flautas de ouro, de prata, que são os componentes quase integralmente do instrumento. Tem umas almofadinhas, algumas coisas que são feitas, obviamente, não de metal. Mas dos instrumentos de madeira, é o que mais é feito de metal junto com o saxofone. Mas para falar um pouquinho mais da flauta, nós vamos convidar o nosso flautista André Farias. Olá, meu nome é André Farias, sou flautista da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos desde 1997, portanto, 23 anos agora em 2020. Um sonho realizado de uma criança que estudava música, em especial a flauta doce, que é a precursora da nossa flauta moderna, a flauta transversal. E o dia mais feliz era o dia da apresentação, onde, inserido no repertório, a nona sinfonia, o tema da nona sinfonia, chamada Ode à Alegria, estava composto no repertório e era uma felicidade poder apresentar. Repare que nesse caso, a digitação fica toda concentrada na mão esquerda, que didaticamente era aplicado para poder facilitar o estudo da flauta. Ode à Alegria, hino à alegria, uma reverência à alegria. Eu me sinto muito honrado e coroado pela oportunidade que a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos me deu. Um grande abraço. Vamos ouvir agora o trecho da Nona Sinfonia do Beethoven, tocado pelo André e pelo Marcelo.
E agora, para encerrar nosso episódio sobre as madeiras, vamos juntar todo mundo naquele trecho de Beethoven, para ver como soa no final a parte das madeiras. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o nosso próximo episódio.